Bem-vindo a mais um Power Talks, nosso episódio de hoje com uma convidada extremamente especial e competente e sensacional. E vocês podem até pensar assim, já ir pensando em quem pode ser. Então, na questão do Power Talks, a gente sempre vai falar sobre empreendedorismo. E nesse caso, no episódio de hoje, principalmente pela até história de vida da minha convidada, pelo empreendedorismo feminino. Então, nós vamos começar com o release, né, dessa convidada linda especial, eu vou ter que ler, que é especialista em conexões e network, mentora e palestrante, fundadora e CEO da NeoHub, membro do Instituto Êxito de Empreendedorismo, investidora, empreendedora, coach, consultora e escritora de 2 livros focados em mulheres, já distribuído em mais de 50 países, bacharel em administração e pós-graduada em finanças, e possui mais de 25 anos de experiência em gestão de equipes, negócios, estratégia, empreendedorismo, liderança e resultados. Então, as experiências que ela tem, um dos bancos, né, mais famosos do Brasil, que é a Caixa Econômica Federal, que ela liderou projetos de estratégia nacional de grandes empresas, conduziu um time de estratégia e de rede, tipo assim, participa das maiores empresas do país e fez gestão também de centenas de bilhões de ativos. Então, hoje na NeoHub, como empresária e networker, ela conecta soluções através de parceiros estratégicos em diversas áreas, mentorias, consultorias, coaching e palestras para ajudar na transformação de pessoas e organizações. E uma das principais parceiras também é a consultoria especializada em IPO. Então, é com muita satisfação que eu apresento Silvana Oliveira, Olá, competentíssima e além de tudo uma amiga fenomenal. Por favor, Silvana, se apresente, meu amigo. faça suas palavras, né, comece com o que você está aí no seu coração de estar incentivando e motivando o empreendedorismo feminino. Amém. Obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, Cris. Você é um exemplo de uma mulher empreendedora, uma mulher que empreende no lar, uma mulher que empreende no mundo dos negócios, uma mulher que empreende na vida. E eu, assim, até como membro do Êxito, que é um instituto de empreendedorismo, lá a gente fala muito que empreendedorismo não é ter empresas, empreendedorismo é um estilo de vida, é um mood de vida, é um jeito, é um estilo de viver, né? De uma forma empreendedora, de uma forma inovadora, de uma forma focada na solução e não no problema. Então, existem pessoas empreendedoras e que desenvolvem o estilo de vida empreendedor, e existem pessoas que não direcionam a sua vida para isso. E empreendedorismo é uma habilidade, ela pode ser treinada. Então, eu estou muito feliz de estar aqui diante de uma grande empreendedora que eu admiro. Obrigada pela oportunidade, obrigada por esse espaço, e para mim é um privilégio e uma honra estar aqui com você, gravando aqui, enfim, compartilhando mais um pouquinho desse conhecimento que eu tive a oportunidade de acessar. Um dos convites, uma das questões que me fez imediatamente chamar a Silvana para esse projeto, é que ela também já foi quer dizer, já foi não, quem é mentora sempre, né. Minha mentora e justamente por essa questão da garra, do empreendedorismo feminino, sem perder a estrutura, a espiritualidade, sem perder a ética, Silvana consegue levar isso para muitas mulheres, inclusive a nível espiritual também, que acho que isso aí faz toda a diferença. Você percebe que ela é tão gentil que você vê que ela coloca o empreendedorismo como estilo de vida, como uma habilidade. E isso aí são para poucos, não são todas as pessoas que têm, que enxergam, todas as pessoas que, né, Deus colocou no mundo para poder ser empreendedor, que é justamente que ela, sem ela ter assistido o primeiro episódio que eu não pus no ar, ela falou, e eu achei muito legal, assim, porque é uma conexão muito de alma mesmo. Bom, eu queria começar com a pergunta que todo mundo que geralmente deve se fazer, que é: quais são os maiores desafios enfrentados pelos empreendedores brasileiros para esse pessoal que está assistindo a gente, que já é empreendedor, já é empresário, e tem também aqueles que desejam estar iniciando no empreendedorismo? Nossa, boa pergunta. E vamos deixar claro que a gente não combinou nenhuma pergunta, a gente está aqui, ó, num pinga-fogo, né, Cris? Então é para realmente extrair o melhor da nossa essência aqui do que a gente tem para compartilhar.
Bom, maiores desafios. O que eu acredito, Cris, que afeta mais a vida de um empreendedor? Primeiro, é que antes de ser um empreendedor, você precisa ser um aprendedor. Você precisa ser alguém que está disposto a aprender, que está disposto a buscar, que está disposto a ir além. E para isso você precisa sentar na cadeirinha da humildade, você precisa ser um bom aprendedor, ser uma pessoa que realmente tem um estilo de vida de humildade, de aprendizado. Esse aprendedor, ele precisa entender que essa é uma característica básica. Então, assim, às vezes eu percebo que algumas pessoas, elas fazem uma jornada de aprendizagem, mas às vezes numa única área, por exemplo, a área técnica da qual ela vai empreender, no caso no ramo dos negócios, né? Então, por exemplo, você é dentista, aí você mega se especializa na área do seu core business, da sua área, mas você não busca ensinamentos de gestão, você não busca se autoconhecer. Quantos empreendedores fracassam porque, na prática, eles não se conhecem, eles não sabem o seu estilo empreendedor. Nós temos estilos, nós temos personalidades. Por exemplo, se tentar colocar a Silvana empreendendo numa área onde ela vai ter que ficar mais focada em processos, a Silvana não funciona. A Silvana é uma mulher de negócios, é uma mulher de expansão, é uma businesswoman, é uma networker, é uma problem solver. E para ser isso que eu sou e que eu me tornei profissionalmente, eu preciso de repertório, eu preciso de liberdade, eu preciso de acessar outras atmosferas. E o que me faz concluir isso? Autoconhecimento. Eu fui entender quem eu era, eu fui entender que eu realmente tinha um amor e um carinho especial, meio que sobrenatural por pessoas, porque isso estava lá na minha personalidade, isso eu podia notar pela minha característica. E aí você vai ver pessoas que são super bem sucedidas, por exemplo, empreendendo na área de tecnologia, e que às vezes, e que essa pessoa ela tem perfil para isso, um perfil mesmo. Então você precisa se conhecer. Não dá para gente querer ser um aprendedor e não levar em consideração aprender sobre você. E aí entra muito forte o que você trouxe, Cris, que é a espiritualidade. Porque, e você até falou, nossa, a gente tem uma conexão de alma, né? E temos sim, você é uma irmã para mim. E é muito lindo isso, né? Porque não tem como eu aprender sobre mim sem aprender sobre quem me criou. E aí a gente vai para uma outra estratosfera, um outro nível na atmosfera do que a gente está tratando. Então, primeira coisa, assim, básica, maior desafio, você se tornar um aprendedor constante e você começar essa trajetória de aprendizado à luz do autoconhecimento e do conhecimento que vem do alto. Porque você juntando essas duas coisas, você vai empreender em qualquer área da sua vida e você vai ter sucesso. Ainda que você possa estar passando por uma circunstância e um processo da vida, o seu modus operandi é um modus de sucesso, é um modus de solução, mas você está atuando dentro das habilidades que você tem, dos talentos que você tem e colocando o seu... Eu amo a metáfora dos 5 pães e 2 peixes que está na Bíblia, né, que vai falar lá sobre a multiplicação, né, daquilo que você tem na mão. Então, às vezes, o empreendedor, né, dando uma outra ótica aqui de resposta para essa pergunta, né, o empreendedor ele não avança naquilo que ele quer empreender porque ele sempre quer ter algo que ele ainda não tem, ele não quer começar de onde ele está, dos 5 pães e 2 peixes que ele tem. Então, ele tá sempre, ele nunca vai, porque ele nunca tá pronto, sempre falta algo, mas, na verdade, ser empreendedor é você ir com o que você tem e não com o que você não tem. Isso é forte, muito forte, porque primeiro, se fosse uma pessoa comum, você ia falar assim: carga tributária, investimento.
Ia falar, não, o que é aqui, o que o pessoal vê com os olhos humanos, assim. Olhos. Mas, na É. verdade, a maior dificuldade é justamente isso. Por exemplo, por exemplo, eu tenho um perfil, por exemplo, eu consigo até ser um período do tempo, de planilha, tal, 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 mas a minha visão é de criação. É de criação, é de comunicação, é de influência. Então, se eu vou olhar se eu tiver essa que a Silvana falou muito bem, se eu tiver essa característica, se eu for trabalhar com contabilidade, não vai dar certo. Eu digo contabilidade, assim, eu fazer ali, né, aquele tipo de trabalho, mais analítico, de mais descrição. Porque aí, às vezes, a pessoa pode achar que ela não tem o talento para aquilo, sendo que, se você está na terra, é filho de Deus, você já nasceu empreendendo. A vida é um empreendimento, isso a Silvana colocou muito bem na primeira resposta. Então, é muito grandioso, porque você consegue enxergar o sol, a luz sempre, a luz no fim do túnel, o sol que nasce para todos, que a gente tanto bate, na tecla, né. E essa questão, como você falou muito sobre o autoconhecimento para a gente conseguir alinhar nossas habilidades ao ramo ou dentro de uma empresa, o cargo que você pode ocupar. Mas, assim, mais especificamente, além, assim, eu sei que, através das mentorias isso facilita, porque o mentor diminui e encurta caminho. Mas, assim, voltando à sua experiência, que eu já fui sua mentorada, me fala mais sobre a mentoria, assim, para poder você conseguir, das mulheres, né, quer dizer, de todos, homens e mulheres, você também teve muito contato no empreendedorismo, na Caixa Econômica, com muito homem e conheceu seus amigos, Vinícius e tudo, com um ambiente muito masculino antigamente, né. Hoje em dia até está mais democratizado graças a essas mulheres que levantaram a bandeira primeiro. Mas, de como essa estrutura que você faz para poder ajudar essas mulheres a serem empreendedoras de sucesso? Primeira coisa, quando eu faço as mentorias hoje, a gente tem um trabalho muito forte e atuante nesse sentido, né, de liderar, de mentorar, de potencializar mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, mulheres investidoras, mulheres que têm esse dom, né, e esse talento do empreender também no mundo dos negócios, porque eu acho que, assim, toda mãe é uma empreendedora nata, né? Toda mãe, ela não é, ela não consegue ser mãe sem ser uma empreendedora. Não tem como. Uma mãe, ela, quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, de fato. Então, assim, para mim, esse lance do o que precisa para ser uma empreendedora de sucesso? Primeiro, se reconhecer que você já é uma empreendedora, né? E aí o que vai definir se você é uma empreendedora de sucesso é o quanto você consegue ter essa consciência e o quanto você consegue se desenvolver dentro dessa consciência, com um olhar para a solução daquilo que você está trazendo. Então, por isso que eu acho assim, uma competência fundamental para todos os empreendedores é a competência e a habilidade de se conectar. E é uma competência que, infelizmente, muitas pessoas não desenvolveram, não conhecem e ainda ficam naquele lugar de dizer assim, mas eu não sei fazer isso. Ei, se você não sabe, vai aprender. O que eu mais ouço assim, Sil, mas eu não sei me conectar. A habilidade de conexão, ela é uma habilidade a ser aprendida por todos. Alguns vão se sentir mais confortáveis com isso e outros não. Agora, mesmo os que se sentem confortáveis com isso, eles precisam se desenvolver. Porque tem muita gente que tem uma habilidade, sabe, de conexão, que é uma pessoa que sabe, que é influente, né, que é dominante, que tem um estilo de comunicação que já é preparado para se conectar, mas a pessoa não tem noções mínimas e básicas de conexão. Então, essa é uma das coisas que eu trabalho muito forte com as mulheres aqui. Eu estou até iniciando uma mentoria sobre isso, uma mentoria de 1 mês, uma mentoria bem focada agora, para trabalhar isso nas mulheres, porque eu percebi que tem muita gafe, tem muito erro, tem muita falta de consistência, tem muita falta de estratégia no que tange a essa gestão de conexões. E isso é fundamental. Eu digo que, assim, se eu pudesse responder a sua pergunta em uma frase, eu diria 100% das
dos seus resultados dependem das suas conexões. Eu afirmo isso com propriedade e eu consigo te provar isso. Então, Certeza. Total os certeza. resultados dependem das suas conexões. Como que eu não vou ter essa habilidade desenvolvida? É contrassenso total. Eu não investir em desenvolver essa habilidade, eu não me tornar um aprendedor ou uma aprendedora nessa habilidade. É humanamente impossível eu Sim. não me dedicar a isso e querer ter sucesso, e querer que as coisas fluam, e querer, né, acessar o extraordinário no que diz respeito às conexões. Eu tô aqui tirando uma fotinho nossa, tá? Que eu já quero Não, divulgar. eu abri uma live rápida aqui só para o pessoal ter noção, porque assim, muito do conteúdo ainda tá sendo editado e eu não coloquei ainda em rede social. Então, mas assim, Isso. só que o conteúdo tá bem poderoso, tipo assim, teve um episódio que eu contei a minha história, eu fiz outros, essa aqui, por exemplo, já está sendo um conteúdo muito rico, inclusive eu pensei até justamente nessa questão da mentoria e estou colocando justamente para poder fazer essa divulgação, porque a maior dificuldade que eu acho nas mulheres é justamente se abrir para outras mulheres, não vê-las como uma concorrente, mas sim como uma parceira. Eu lembrei, na hora que você estava comentando, eu falei assim, eu fui lembrando da gente se conhecendo, eu falei assim, gente, tem coisas que realmente o ambiente ele levou, mas tem coisas que também foi, igual você falou, foi de alma. Eu falei, não, Sil, você sabe, no dia a dia, eu sou bem simples, assim, bem humilde. E às vezes eu faço amizade, faço relacionamento e tal, depois que eu vou descobrir, nossa, a mulher poderosa, tal, tipo assim, comandou um banco brasileiro. Eu lembrei aqui da Edna Voldônio, ela é fundadora do grupo de mulheres, tem diversos outros tipos agora só ações sociais, quer dizer, você senta assim do lado, começa a conversar, você admira, olha, você não sabe por quê, mas eu sou desse jeito. Mas às vezes as pessoas, no caso, ainda têm a sorte das pessoas perceberem que é muito, como é que fala? É muito verdadeiro, assim, essa questão de eu gostar, amar pessoas, e eu admiro muito mulheres. Então, de você, dela, eu vi tão total, assim, liberdade, sabe? De ir e vir, de ter a troca de experiências com aquela admiração que a mulher tem que ter entre nós, né? Da questão que Edna fala tanto da sororidade. E você também, até eu lembro, nosso grupo de mentoradas, tinham pessoas, assim, de uma são, assim, muito genuínas, que, igual você falou, às vezes não tinha tanta expressão, tanta facilidade, assim, de viajar, de estar presente com você, né, outras pessoas, assim, nesses grandes eventos, mas que onde elas estivessem, elas estão brilhando de alguma forma, estão levando a habilidade que ela escolheu como empreendedorismo para poder estar transformando pessoas, né? Então, assim, bate na tecla do espiritual, bate na tecla de amar pessoas, bate na tecla que amando pessoas você transforma o mundo, que é o sentido mesmo desse programa, dessa primeira série do programa Power Talks. Uau. Nossa, e eu estou muito feliz, Cris, de ver você doando o seu tempo, né, para outras mulheres, doando, né, as suas habilidades, investindo, né, nesse conhecimento e nesse compartilhar de conhecimento. Eu sei que é desafiador, eu sei que é uma forma de empreendedorismo para mulheres ousadas, corajosas, fortes, guerreiras, e é assim que eu te vejo, e de verdade, assim, glória a Deus pela sua vida, Amém, amém. pela sua disposição. Nós estamos aqui hoje gravando, né? Eu sei que vai ser editado, que vai ser publicado. Nós estamos num feriado aqui gravando. Quer dizer, você é essa pessoa. Eu acho que o empreendedorismo ele passa muito por esse desejo, por essa sede de compartilhar, que compartilhar é uma coisa que muda o mundo, e essa sede de ajudar pessoas. Porque, na verdade, empreender, em última ou em primeira instância, é muito sobre resolver problemas. O que torna um empreendedor de sucesso, o quanto ele consegue resolver uma determinada solução, um determinado problema baseado numa determinada solução. Então, tem um exemplo assim, né, que eu acho um exemplo muito pitoresco
mas é um exemplo de que dá para empreender com tudo, né? Assim, e hoje nós temos muitas ferramentas para isso, né? Tem um vídeo, eu não vou lembrar agora o nome, mas se você der um Google depois você encontra, que é um vídeo de vendas no YouTube de uma cadeirinha, eu acho que é nos Estados Unidos, que é para a pessoa poder, né, evacuar de uma forma mais correta. Aí ele explica a dor, ele explica o que acontece, que as pessoas elas têm uma dificuldade até por conta da posição. É uma coisa parece besta, parece ridícula, mas o cara mostrou um problema, ele criou uma solução e ele vendeu milhões daquilo. Uau! Um vídeo bem feito na internet, explicando a dor, que as pessoas nem sabiam que tinham, e mostrando uma solução de uma forma lúdica, engraçado, e tem um unicórnio fazendo, né, assim, as suas Ah, que necessidades, e aí legal. não, é um vídeo muito legal, e é assim, para mim é um exemplo de empreendedorismo, né? Hoje a gente tem diversas formas de empreender, por isso que eu digo que você ter autoconhecimento, você investir em autoconhecimento, porque todo empreendedor ele deve ser um bom aprendedor sobre como ser um bom investidor. E quando ele investe em autoconhecimento, Cris, economiza tempo, Exato. economiza dinheiro, economiza recursos infinitos, outros recursos que não apenas tempo e dinheiro, recursos humanos, recursos intelectuais, recursos espirituais. Você é porque eu preciso entender que investimento é aquilo que me gera retorno. Às vezes você não quer investir em você, mas você quer comprar uma coisa que não te gera retorno nenhum, ou que não vai te gerar nada no longo prazo, né? Tem muito consumo de curto prazo, ou consumo de bens duráveis que você nem usa. Primeiro e maior investimento. Cris, eu sou muito orgulhosa de dizer que assim, eu investi um Rolls Royce em mim. Se hoje eu sou uma mulher que pode ser considerada um Rolls Royce, é porque eu investi de fato um Rolls Royce em mim. Eu levei a sério este rolê de Sim, investir. Eu levei muito, muito, muito a sério esse assunto de investir em mim. Então, se hoje, né, hoje quando eu olho, poxa, eu tenho muitos ativos nas minhas mãos. Muitos que eu tenho empregado em diversas áreas do conhecimento, né, com um propósito. Só que esses ativos, eles foram gerados reconhecendo os meus ativos naturais e investindo e potencializando o meu ecossistema. Então, por que hoje, né, a gente tem um trabalho que está sendo assim, muito promissor, que está crescendo, que está se consolidando cada vez mais? Porque existiu um investimento em realmente se tornar uma grande solucionadora de problemas, criando grandes soluções, conectando pontas, entendendo que se você tiver uma estratégia correta, se você tiver os seus talentos à disposição, não tem como você não empreender num negócio de sucesso. Não tem. O Cris, sabe qual é o meu maior desafio hoje? Aqui me vulnerabilizando, mas também contando algo que é uma grande dor do empreendedor que deu certo. Hoje a minha maior dor é saber os nãos que eu tenho que dar. sim. Diante de tantas oportunidades que chegam na minha frente todos os dias, saber para qual que eu digo sim e para qual que eu digo não. Essa é a minha maior dor hoje. Se você perguntar assim, qual é o seu maior desafio hoje como empreendedora? Saber dizer os nãos corretos. E é engraçado, Saber, você tocou nesse pode falar. assunto de autoconhecimento e falar não, que na verdade, na vida, a maior dificuldade às vezes do ser humano é dizer não. Tipo assim, o que realmente você leva como prioridade, até onde você atender ao equilíbrio.
do ser e ter, quer dizer, mais do ser, né, e do que você, dentro da sua estratégia, o que você tem que levar junto sem carregar bagagem de ninguém, né. Mas eu falo e além de aqui, e além uma outra coisa que você falou muito, que você falou a questão de vulnerabilidade, então um momento intimidade. Eu falei meu maior empreendimento é o meu filho, né, então assim, eu planejei a vida inteira para ele estar com 18 anos, morando nos Estados Unidos, estudando lá e seguir a vida dele, né, dentro do que ele planejou. E graças a Deus eu consegui. Eu falei assim, no dia 15 de maio ele fez 18, no dia 18 ele já estava lá. E tudo Uau! graças a um planejamento, porque, tipo, eu estou planejando nesse menino desde antes dele nascer. Uau. Porque não, eu vou contar um negócio, mas ai, gente, eu vou contar um momento de intimidade num programa que vai ao ar. 2 anos antes dele Ah, nascer 2 anos antes dele nascer, eu cheguei a ver a imagem dele na minha cabeça. Eu uau! não tinha namorado na época e nem pensava em quem que pudesse ser o pai dele. Eu cheguei a enxergar o rosto dele 2 anos antes. Depois eu lembro que eu conversava com ele sem ele existir ainda assim, né, Nossa, fisicamente, e falava assim, eu ainda já sabia o nome, eu falei assim: "Enzo, você escolhe esse pai para poder nosso projeto concretizar direitinho, mas sem pôr pressão de dia, de tempo nem nada". E passava, mas todo dia eu fazia aquela oração, né. Quando aí passou 2 anos, ele nasceu, fui tentando passar os valores todos para poder ele tá com 18 anos não, para ele estar com 18 anos e eu tranquila, ele morando sozinho. Então isso para mim é assim impagável no sentido do investimento de pessoas, o que que é você ter um planejamento. Existe planejamento, se Deus fez um planejamento na nossa vida, como é que a gente também não pode fazer? Não é? Mas é lógico que tem o livre-arbítrio em milhões de situações, mas eu falo assim, se você tentar seguir direitinho, e eu vejo você que, tipo assim, você mesmo você tendo né, uma filha pequena e tal, você consegue dar assistência a tanta gente, a mentorias, a tantos projetos e tal, e mantendo aquela coisa que eu vejo de Helena, assim, aquela coisa de criança, aquela coisa de infância que a gente tinha, né, de brincar com vó, brinquedo, boneca, aquelas coisas assim puras. Eu vi outro dia um post seu dando boas-vindas a setembro, que eu amei aquela foto dela com chupeta. Eu falei isso tudo no valor da vida, essa degustação da vida é impagável, não é? né, esse fazer bolo com ela, a gente ama esses momentos, né, de brincar mesmo, né, de ter essa infância gostosa. Eu brinco com a minha mãe, eu falo assim: "Olha, mãe, você deveria fazer um canal sobre como ser uma avó repleta e feliz", porque ela curte tanto essa fase. Aí agora ela me mandou uma foto, né, antes eu vim de lá antes de ontem, né, e aí ela tá lá. Ela me mandou uma foto da Helena grudada num garfo, apertando um pastel. Adoro. Abrindo uma fábrica de pastel e a Helena estava lá, mas tinha que ver a cara de concentrada da dona Helena. Então, assim, eu tenho muita consciência disso, assim, né? Que eu tenho em casa uma empreendedora, uma profeta, uma visionária, uma trabalhadora desse tempo, assim, é lindo de ver isso. Só que eu também tenho consciência de que eu estou formando isso, de que eu estou Sim. sendo intencional nisso. Eu estou sendo intencional em dizer para ela quem ela é. Eu falo, Helena, quem você é? Quem você é? E aí ela responder: mamãe, eu sou forte, corajosa, eu sou feliz, eu sou maravilhosa. Agora eu ensinei ela a falar. Cada vez eu vou ensinando uma palavra, eu ensinei ela a falar extraordinária. Imagino. Mas Engraçado. Então, assim, você conhecer quem você é te ajuda muito nesse que é o nosso maior desafio hoje, que eu falei, que é você saber para o que você diz não em qualquer área da sua vida. Não para relacionamentos que não combinam com quem você é, não para lugares que não combinam com quem você é, não para vícios que não combinam com quem você é, não para negócios que não combinam com quem você é, não para mesas que não combinam com quem você é, com a sua identidade, para que você passe ao que você falou do seu filho. Você criou um filho que ele possa estar sozinho em outro país, mas que ele tenha discernimento de quem ele é, para que ele
não faça o que ele não deve fazer. Porque quando você tem um gap, né? Quando você tem um déficit na sua identidade, você acaba tendo um gap e um déficit na sua capacidade. E você vai acabar tendo um gap e um déficit no seu merecimento. Tudo começa na identidade. Por isso que eu comecei lá atrás falando muito de autoconhecimento, porque alguém que não tem um autoconhecimento solidificado, Cris, e eu já vi isso acontecer muito, 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 acaba que entra em coisas que não são, que não combinam com a sua história, e acabam gerando o que eu vi tanto, e eu dei até uma palestra no Instituto Êxito sobre isso, que é sobre saúde mental no empreendedorismo, né? Como que você não se perde de você enquanto está empreendendo. E aí, Cris, eu volto para o que eu falei lá no início. Tem mães que se perdem delas enquanto estão empreendendo nos seus filhos. Eu conheço muitas mães e assim, eu não julgo mãe, tá? Eu tô falando Sim. no sentido de ajudar, porque eu acho que mãe, assim, ela sempre tá certa. Mãe e pai, né? Mãe e pai, né? Sim. Mãe e pai sempre tá certo. Mesmo que eles tenham opiniões divergentes, os dois sempre estão certos. Mas tô falando de mãe porque é o que eu sou, né? Então eu consigo falar com mais propriedade Mas daquilo que mas eu a sei. mas o cuidado da família é da mulher. O marido provê e a mulher que É, é e isso verdade. assim, isso Intuitivamente, o anjo da guarda dos filhos da gente na é terra. tanto que desde que a criança tem lá 1 dia, 2 dias, 2 meses, a boca que está mais perto do ouvido da criança, por 9 meses é a sua. Então, você já começa a ser essa pessoa desde zero, desde o D0 da vida da pessoa. Mas o que eu ia dizer é assim, que tem muitas mães que elas se perdem de si mesmas e nesse, eu vou falar rolê, que eu acho que é uma palavra super coloquial para o país inteiro. Exato. Nesse rolê de, nesse rolê de ser mãe, e a gente brinca que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E de não carregar culpas, e nesse rolê de ser mãe, às vezes ela, ela se blinda como mulher, e eu sei que tem, eu sei porque eu vivo isso, né? Tem muita renúncia, tem muito investimento, mas você, quando você se disposiciona nos seus papéis básicos e essenciais, ser mulher é um papel básico e essencial, e ele veio antes de você ser mãe. Ser filha, filha de Deus, filha, ele também veio antes de você ser mãe. Então, você saber ser uma filha, você saber ser uma mulher é fundamental para que você seja uma boa mãe, porque senão você vai ser aquela mãe que cria dependência emocional no seu filho, você vai ser aquela mãe que sufoca o seu filho, você vai ser aquela mãe que cria não uma pessoa para o mundo, mas uma pessoa para si. E eu vejo isso acontecer, o Cris. Eu mentoro mulheres, a maioria delas são casadas, são empresárias, e elas começam fazendo a narrativa, elas já falam assim, ó, porque o meu filho. Aí eu já sei que ali tem algo muito errado. Porque quando ela começa falando, é o meu filho, eu já pergunto assim, você fez produção independente? Não, eu sou casada, eu tenho marido, eu tenho... Então por que o filho é seu? É o nosso filho. Você nunca pode se referir ao seu filho como seu, porque isso já me dá um sinal do que depois acaba que eu descubro, que ela está vivendo a vida dela para o filho. Sendo que o filho, é óbvio que, nossa, é a herança do Senhor na nossa vida, né? Mas a gente foi ensinada, Cris, que filho era para sempre, marido não. E isso está acontecendo muito, se repetindo muito. O filho está sendo para sempre e o marido não. Você inverte os papéis, desloca o filho do lugar dele e o filho passa a ser para sempre e o marido é descartável.
quando na verdade filho não é descartável, nunca vai ser, mas o marido é para sempre e o filho é uma passagem. Você está vivendo isso, ninho vazio. Você está vivendo isso, cara, 18 anos, foi voar, foi para outro país, e você ficou, e você tem a sua vida, e você precisa equilibrar. É claro que equilíbrio na vida do empreendedor é uma utopia, né? Essa história aqui, eu tenho assistido essa palestra do Instituto Êxito de Saúde Mental, porque o que tem de empreendedor doente, já que eu sou da área de saúde, é muito louco. Mas continua, porque esse assunto é interessantíssimo, porque na verdade, filhos a gente produz gerações. Se a gente conseguir, como é que fala, democratizar esse raciocínio, esse pensamento, que é corretíssimo, que o marido é para a vida toda e o filho vai ter a vida dele. A gente é tutor de Deus na Terra. Total, total. E a gente precisa entender os nossos papéis para que a gente não pague um preço muito alto. Eu digo assim, a conta ela já chegou. A conta ela já chegou. Então a gente precisa entender o nosso papel. Quando eu falo muito de posicionamento, né, Cris, dentro do empreendedorismo, e eu acredito muito que educação e empreendedorismo elas andam juntas e que elas são vias de mãos duplas e que elas é o que faz tu ir para frente, é o que faz um país ir para frente, né? O que faz uma nação prosperar é a junção de uma boa educação com uma legião de empreendedores que sabem o que estão fazendo. Quando você tem isso, mas você não tem um posicionamento, ou para fazer isso você se disposiciona, ou você faz isso sem se posicionar, o preço que você paga é muito alto e normalmente é um preço de vida. Tem aquela frase clichê que nenhum CNPJ vale a perda de um CPF. Exato. Né? Essa frase ela é clichê, ela é óbvia, mas ela põe a gente para pensar. Toda vez que eu ouço ela, eu paro e faço uma auto-reflexão. Poxa, né? Eu sou muito instada com muitas propostas que envolvem eu abdicar do meu papel de mãe completamente. Sim. E eu não acredito nisso. Assim como eu não acredito que eu deva ser mãe 24 horas por dia, e eu não estou criticando quem faz isso, mas também acho. Eu acredito, eu vejo os efeitos disso a longo prazo, né? De novo, eu atendo mulheres, eu tenho muitos cases. A longo prazo, eu digo bem a longo prazo mesmo, né? Engraçado que a maioria das minhas mentoradas, elas são 40 a mais, muito mais. Eu tenho uma mentorada de 63 anos. Né? Eu tenho muitas mentoradas na faixa de 50 anos, de 45, 50 anos, né? E o que eu vejo é que no longo prazo essa conta ela vem com juro composto. Então, poxa, tem um jeito diferente de você fazer e é com equilíbrio. E equilíbrio não é, eu tenho 4 caixinhas, 25 para cada uma. Não, às vezes vai ser 35 para uma, 20 para outra, 15 para outra, mas não pode ser 80, 90 para uma e 0 para outra. Esse é o ponto. Eu sei que não existe equilíbrio. Assim, que o equilíbrio é você estar em desequilíbrio e você ir girando essa roda precisa girar. Agora, se essa roda não gira, você tem um problema e você precisa resolver esse problema. Você precisa parar, você precisa tomar decisão. Às vezes você está a uma decisão, e às vezes é uma decisão muito simples, Cris. Você falou, eu até arrepiei, vou te falar que eu arrepiei dos pés da cabeça. Porque a questão é justamente isso. A gente está num mundo que não existe. Sim, existe um equilíbrio, você falou. Existe, assim, uma situação em que há uma. Existe. Eu lembro até de átomo, existe assim, a questão de ter o positivo e negativo, mas a gente tem que trilhar um caminho em que, mesmo a gente tendo essa desigualdade de energia, sei lá, ou de momentos de empreendedorismo, de desafio e de resultado, de satisfação, né, de alegrias e tristezas e tal, você tem tanto, igual você falou, tanto na família quanto no empreendedorismo, de estar sempre em movimento, para que nesse movimento, e sem, justamente
pegando o gancho de não procrastinar, sempre em movimento para que também venham soluções. Porque se você para, você vira um açude, o que você tem ali parece que morre, parece que o que você tem de bagagem não floresce, Uau. e aí você tem que estar sempre em movimento, justamente em movimento, em conexão, em conexões, em acreditando em pessoas apesar de tudo, e se abraçando novas tecnologias e tal, para poder a gente justamente mudar a frequência que está nesse mundo. A questão, assim, está todo tá tudo muito, muito confortável. Na verdade, o posicionamento das mulheres, quando você colocou, é até para os homens começarem a assumir o papel deles de provedor, de mais ativo, e não de esperar da esposa que seja uma mãe também, entendeu? Então, assim, Exato. essa questão do posicionamento é fortíssimo, justamente, por exemplo, na hora que você coloca, não, a mulher tem que ser mulher e tem que ser mãe, eu acho perfeito, porque eu até falo, isso aí também eu sempre falo, porque não tem como você não assistir ao seu lado fisiológico e você também não assumir um compromisso que você tem de uma vida e de um investimento que você faz ali de amor, de carinho, de estudo, de conhecimento, para justamente estar como empreendedora de Deus na terra, mudando gerações. Porque se fosse isso, se a gente pensar, a gente estava na idade da pedra até hoje, estava no fogo lá, prendendo fogo, a gente não tinha chegado a um nível de estar habitando outros mundos, entendeu? Então, eu acho assim que isso aí é um posicionamento divino, é um posicionamento que a mulher tem, através de ser que cuida da família e tal, que geralmente a gente cuida até do filho dos outros, se bobear, assim, tendo oportunidade, mas não infiltrando na vida de ninguém, mas justamente porque a mulher tem essa coisa ativa de estar com muita sutileza, com muita feminilidade, está justamente conseguindo, não é com educação, mas com uma certa, não é, uma certa pureza, uma certa, como é que eu quero, talvez você vai ter a palavra aí, conseguir mudar, justamente tocar no coração dessas pessoas para ir transformando o mundo em situações melhores, os homens voltarem a ser homens, as mulheres poderem ter o tempo dela de mulheres também, sem ter que assumir papéis extras que desarmonizam, que tiram a nossa paz, entendeu? Super. Nossa, super. Isso que você está falando é extremamente profundo, Cris. Você foi agora você desceu um grau, né? Você foi literalmente profundo. Você foi ao fundo, você foi ao cerne da questão, né? Nós temos um mandato. E quando nós tentamos ocupar o lugar de outra pessoa, o mandato de outro ser, né, o mandato dos homens, por exemplo, como você muito bem citou, a gente sai do nosso mandato. Só que nós temos um mandato celestial gigantesco, nós somos quem edifica. Se quem edifica está distraída, tentando ser o cabeça, quem vai edificar? Quem vai edificar? Se o papel de edificar, ele é da mulher sábia. Se eu estou sendo tola, eu estou vivendo o mandato da destruição. Uma passagem bíblica que fala: a mulher sábia edifica a sua casa ou o seu lar, enquanto a tola o destrói. Ou seja, primeira coisa que a gente precisa entender dessa passagem: não tem uma terceira via. Primeira coisa, não existe uma terceira via. Ou a sábia edifica ou a tola destrói. A sábia só edifica, a tola só destrói. Se eu não escolho ser uma mulher sábia, uma mulher que aprende, uma mulher que empreende, uma mulher que se atualiza, uma mulher que se posiciona, eu abro mão do meu mandato de edificação do planeta por um papel de destruição do planeta. Isso é muito forte. Eu abro mão desse papel, eu delego para ninguém, né? Eu delargo este papel e eu vou atrás de um papel que não é meu. Só que quando eu vou atrás de um papel que não é meu e eu não tenho essa sabedoria, o que eu estou fazendo é abraçando o mandato da destruição. Porque é isso que uma mulher faz. É isso que as mulheres fizeram quando elas foram atrás de um papel. E eu não tô julgando a motivação, não tô julgando mulher nenhuma. Tô só dizendo que a gente, por muito tempo, falou isso com muito orgulho. Ah, porque metade do mundo, metade do planeta são mulheres e a outra metade são os filhos delas.
Como é que Aham, continua? que bonito, né? Que bonito! Que bonito saber que metade do mundo são as mulheres, a outra metade são os filhos delas. Que papelão, né? Que a gente fez. Porque se o mundo. E aí a gente ainda adota um discurso que homens são ogros, machistas, não presta e etc. Adota esse discurso. Aí eu te pergunto, você, Cris, que é mãe de um homem de 18 anos, quem criou estes homens? Exatamente. Não tem como não ter autorresponsabilidade na população Não tem feminina. É, autorresponsabilidade, responsabilidade. não tem como não ter discernimento, não tem como não ter sabedoria e não tem como não tomar uma outra posição depois de se dar conta disso. Ei, a edificação do planeta passa pela mão das mulheres. Só que para isso elas têm que ser mulheres sábias e elas têm que estar posicionadas. Por isso que eu acabei de escrever um livro que se chama Nascidas para Vencer, escolhidas. Escolhidas são aquelas que escolhem. Então eu preciso escolher. E posicionadas para governar e brilhar. Governar quem? Primeiro a si mesmas. Tem muita mulher tentando manipular os outros, tentando manipular o mundo, mas é incapaz de manipular os seus próprios desejos. É incapaz de manipular a si mesma. É incapaz de contornar as suas próprias correntes e as suas próprias prisões. E é disso que eu estou falando desde o início. De autoconhecimento. Eu tô, assim, espantada aqui. Hoje eu falei tanto com uma menina que trabalha em casa, uma preciosidade, discretíssima, é linda ela. E eu falei assim: "Gente", eu falei assim: "A partir do momento que as mulheres brigam umas com as outras e elas são capazes de se deteriorarem para atrapalhar uma outra, não existe ligações com Deus, em momento nenhum, em propósito nenhum, não existe propósito. Só existe Meu Deus. propósito a partir do momento que você eu falo assim, o autoconhecimento te deixa no estado de poder tão grande que você sim, aí você não tem crença limitante, você se acha capaz de governar a si e ao mundo, se for indiretamente, né, através do amor mesmo, do amor filial, É. fraternal, do amor ágape. E aí, Ágape, que é esse amor que Jesus nos ensinou, né? Esse amor que Jesus veio para a Terra para implantar, né? Foi quando, assim, de novo, eu não quero criticar e nem desfazer de pessoas, mas se a gente fosse fiel e sábio a ponto de entender que a Bíblia é um manual de instruções para nossa vida, e se nós fôssemos ser fiéis ao que está escrito ali, Cris, faz 2000 anos que não precisamos ter um movimento feminista. É só nós voltarmos o nosso olhar para a verdade de uma forma única, em unicidade, e viver o que está lá. Já foi liberado, já foi feito o movimento, a queima do há 2000 anos atrás. Para que Jesus agora? Jesus foi o primeiro a dar atenção às mulheres. Na hora que você estava falando, eu lembrei, uma vez eu estava andando em Nova York, sem querer eu me vi não, eu vi um movimento feminista que não tinha nada a ver, estava parecendo que era um monte de gente que queria ir para a rua aparecer. Não tem esse sentido. O sentido profundo que você está falando, no sentido existencial, continua, se deixar eu empolgo, vai. Não, mas empolga, você é maravilhosa, eu amo te escutar, amiga. Nossa, você é um presente de Deus na minha vida. Eu amo demais a sua vida. Eu acho que nós precisamos levantar novas cristianes, nós precisamos de mais cristianes, nós precisamos de mais mulheres que de verdade, genuinamente se preocupam com o outro, né? Que querem servir de forma genuína. Claro que envolve também um posicionamento seu diante das coisas, mas é um posicionamento com esse olhar, né, de escolhida. Você sabe que você foi e posicionada, você está posicionada para governar a sua esfera de influência e para brilhar essa luz do Espírito Santo que brilha em você. Não tem como não ver, nítido, é visível a olho nu. Você olha para você, você vê
que algumas pessoas chamam de áurea, eu vejo a luz do Espírito Santo reluzindo na sua volta. Então, você é essa mulher cheia de Deus. O que nós precisamos ser essas mulheres? Nós precisamos de novas cristianas, nós precisamos de novas mulheres posicionadas, nós precisamos de novas mulheres com esta consciência, com esta visão. Ei, para de loquear. Tá 2000 anos que foi feita já a sua queima de sutiã, não precisa ficar criando movimento. É só você se posicionar, governar e brilhar, acabou. É só você ser uma mãe empreendedora, uma mulher empreendedora, uma esposa empreendedora, uma dona de casa empreendedora. Cara, você pode empreender aonde você está, na sua esfera de influência. Basta um pequeno passo, uma pequena decisão. Basta você realmente decidir e dizer, não, peraí, tem mais coisas sobre quem eu sou que eu estou ignorando. Então, eu vou atrás de pessoas que possam me ajudar. Eu vou atrás da Cris, eu vou atrás da Silvana, eu vou entender do que elas estão falando de uma forma mais profunda. Cris, nós estamos vivendo uma crise de profundidade, nós estamos vivendo uma crise da superficialidade. As pessoas... Vamos lá, você já foi para o mar? Já. Você já mergulhou? Já, eu adorava. Mergulhar no fundo, assim, mergulho mesmo? Então, onde é mais bonito? Assim, eu gosto de tudo, eu gosto do céu e tal. Agora a experiência de... Mas vamos lá, vamos pensar na água superficial. Você olha para a água superficial. Não estou falando da paisagem. No fundo, no fundo. No fundo, o profundo é melhor. Sim. O profundo te traz mais repertório. O profundo te faz crescer. Que nadar na superfície, meu amor, até a Heleninha nada de cachorrinho. Era no fundo. Inclusive, aquelas sensações de não ver um peixe diferente, de estar, sabe? É legal. De crescer, de ganhar musculatura neural, de ganhar musculatura. Cara, sim, isso é muito relevante. Isso é muito sério. Nós precisamos ir mais profundo. Eu amo esse mundo dos podcasts. Eu realmente amo estar aqui. De verdade, estou falando isso de verdade. Mas para quem está nos assistindo agora, dá mais um passo. Não fica pulando de podcast em podcast. Vai mais fundo. Vai mais profundo. Sabe? Poxa, cola na Cris. Vai entender o ecossistema delas. Eu não sei se você está dando mentoria também, Cris, mas assim, se não, cara, cola em quem tá. Cola em alguém que possa te dar um direcionamento prático na sua vida. Verticaliza um pouco mais em você. Para você se entender, para você não estar... daqui a pouco sendo mais uma estatística. Brasil, país mais ansioso do mundo, quinto mais depressivo do planeta, com 60 milhões de burnouts. Cara, que isso? Que isso? Onde isso vai parar? É a terra do Vivance, é a terra do Rivotril, é a terra do... Não, eu não aceito isso para minha geração, eu não aceito isso para minha próxima geração, eu não aceito deixar esse legado para minha geração. Agora, a minha pergunta é, qual é o legado que você vai deixar? Você vai deixar um legado de dizer que você é uma consumidora assídua de Vivance e que tá tudo bem? Ou de qualquer outra dessas drogas que tem por aí, que são atalhos, caminhos fáceis? Então, assim, chegou o momento que a gente tem que se posicionar, senão a gente vai deixar... Que legado a gente vai deixar para a próxima geração? Mas engraçado... Que de conhecimento a gente vai deixar para a nossa próxima geração? Que exemplo a gente está deixando? Essa questão que você colocou aí de legado, assim, me toca muito pelo seguinte, eu percebo que eu tenho amizades femininas muito boas, são até poucas, mas são muito boas, de mulheres consistentes mesmo, como você, assim, várias que eu lembrei, várias não, algumas que eu lembrei que até que, mas são engraçadas, são pessoas que estão justamente nesse momento, e eu lembro que na época, né, eu sendo sua mentorada, eu falei assim, tem tantos momentos que a gente viveu, por exemplo, eu tenho 50 anos, e eu vivi, quando eu me despontei na minha profissão, era um ambiente muito masculino, eu tinha que estudar ou trabalhar, tipo assim, numa turma de 12 eram mulheres, 10 eram homens. Então, assim, eu sei que a gente teve que sempre não é se provar, mas sempre mostrar que você era competente, não era um rostinho bonito. E isso aí a gente, engraçado que eu percebo até hoje, essas poucas conexões, essas poucas amizades são muito importantes, próximas a gente, quando você fala assim de ecossistema, justamente para a gente conseguir
ter um aumento de frequência, uma melhoria de ambiente, para a gente justamente não ter que dispor de como é que fala? Como é que fala? De ferramentas, né, de muletas para poder estar dando conta do ambiente, às vezes, tão pesado, mas em virtude disso justamente está faltando sororidade, conexão, humildade de estar buscando. Eu ainda não me posicionei como mentora, é assim, eu inclusive, por exemplo, igual eu fiz sua mentoria e tal, e nisso, assim, eu sou até muito humilde. Eu tenho muito conhecimento na parte de saúde, na expertise de odonto, mas assim, eu ainda tô como é que fala? Ainda não lancei esse tipo de projeto não. Mas eu, por exemplo, mas eu com certeza eu te indico para muitas, porque se não é qualquer pessoa que você indica, é justamente isso. Você vai indicar uma pessoa que tem conteúdo, não tem como, por exemplo, você vê assim, uma leva de pessoas fazendo mentoria, mas você vai olhar assim, a pessoa não tem uma vivência para poder estar transformando igual a gente está. O pessoal está ganhando aqui uma aula de uma mentoria sua, e assim, uma vivência para poder fazer a transformação. Porque não é só você virar e passar como é que fala? Uma sequência clichê. Você tem que realmente extrair daquela mulher o momento, que façam com que ela perceba a identidade dela ali para poder estar tendo essa transformação. E muitas eu vejo aqui, por exemplo, igual eu estou aqui em BH, até eu não estou com muitas, assim, porque eu estou indo muito a São Paulo, não estou tendo tempo assim de sair nem nada aqui. Mas assim, eu tenho, tipo assim, a gente precisa no ambiente da gente ter mulheres também com essa mesma força, justamente para poder fazer movimento. Senão não existe movimento. Exato. E eu acho assim que é um convite que eu faço quem está aqui no Instagram ou quem vai assistir esse conteúdo depois, é justamente da gente estar se unindo, seja em mentoria, seja no instituto e tal, justamente para poder a gente estar montando um ecossistema equilibrado, um ecossistema forte e consistente, para a gente estar Um conseguindo ecossistema fazer power. Power Talk, Power justamente para isso. Eu vou contar um negócio para você que eu lembrei aqui agora. Semana passada, não, o Enzo chegou para aula nos Estados Unidos, chegou lá na escola, a escola dele é cristã, pequenininha, eles mandam mensagem de tudo. Eu acho uma gracinha, para aquelas escolas antigas assim. O lanche da escola eles mandam para a gente mesmo, os meninos já estão com 18 e tal anos. Eu acho assim top demais. Eles têm projetos lá de idosos, de um monte de mulheres, um monte de coisa, eu acho lindo. E Legal. aí ele tá assim: "Ô mãe, eu cheguei aqui, mas na quarta-feira eu já não vou ter aula". Eu falei assim: "Meu filho, calma, quarta-feira tem um hurricane, é um furacão". Aí tá assim: "Sério?" Eu falei: "É". "E aí?" Aí: "Beleza, eu tô achando ótimo, já valeu a pena que você vai sobreviver a um furacão". Aí ele falou ele virou e falou assim: "Sem noção". Eu falei: "Sem noção não, meu filho, eu tenho tanta fé em Deus que nada vai acontecer e a semana inteira vai ser", tipo assim, "vai ser uma semana inteira maravilhosa na sua vida". E eu não tenho esses Ah, medos. Eu não tenho esses medos, entendeu? Essa preocupação, né? porque eu tenho uma fé imensa. E eu lembro que meu pai, depois de um tempo, eu lembro que eu tinha uns 5 anos ou um pouco mais, ele falou assim: "Cris, quem escolheu o seu nome foi eu, Cristiane. Cristiane sabe o que é? Seguidora de Cristo. Leva isso para Uau. sua vida, na sua vida, eu posso estar presente ou não, mas acredite em Deus, tenha fé em Deus, porque o pai, eu tenho estando presente ou não, o seu pai é Deus". E realmente um pai faz muita falta pra gente, e graças a Deus Deus dá essa oportunidade, seja homens ou mulheres, de terem essa maternidade, essa paternidade na terra, justamente para estar, iluminando, né, iluminando consciência através das experiências que a gente tem tido na vida. E eu senti tão feliz de você estar comigo, justamente porque eu vejo em você tem sempre essa preocupação, esse cuidado, esse esmero de estar se empreendendo na vida e nos negócios, viu. Amém, amém. E em cada um dos papéis que Deus nos delegou, né? É. E ele que é um pai tão amoroso e que confia na gente, né? Confia, confia demais. Os meninos falaram: "Mas já acabou meu tempo?" Ah, Ah, porque eu acho nossa, que já deu 000 ali, acho que já. Ai, voou, nossa, por favor, fala da sua mentoria, põe o link, me dá o link depois que eu ponho lá tá bom, meu nos amor. stories. Bom, eu tenho uma mentoria que eu estou fazendo agora, talvez quando as pessoas assistam essa gravação, a gente já esteja aí finalizando. Eu não sei quando é que você vai subir para o ar, mas essa é uma mentoria que está sendo uma edição única, está sendo uma mentoria de conexões e networking. Eu separei um grupo de mulheres que
A maioria delas são já minhas mentoradas desse grupo maior que eu já vou te explicar. E ela é uma mentoria voltada para conexões e network, tá? Eu estou fazendo um trabalho que as minhas mentoradas do Mastermind tinham me pedido e que eu decidi fazer esse trabalho. Eu tenho também uma mentoria, que ela é gravada, está disponível, de amor próprio na prática, que é uma mentoria para qualquer mulher, de qualquer área, que todas as mulheres do mundo precisam, que as minhas mentoradas do Mastermind têm acesso a esta mentoria para o seu ecossistema. Então, por exemplo, eu tenho uma mulher no meu Mastermind que ela tem mais de 200 funcionárias. A gente, e assim, esse combo de mentorias ele já foi vendido por R$ 2.200. A gente deu para cada uma das funcionárias dela o acesso a essa mentoria. Ela podia ter colocado para as funcionárias, para as clientes, era para o ecossistema dela, porque a gente tem uma visão de transformação de ecossistemas. Onde eu tenho isso? No meu Mastermind. Então, eu tenho um Mastermind para mulheres. Eu estou, para esse semestre, aceitando novas entradas até essa terça-feira agora, né? Onde esse Mastermind ele é voltado para mulheres empresárias, empreendedoras, e a gente vai ficar juntas por um período de 6 meses e a gente está fazendo um trabalho bem vertical. O que é um trabalho bem vertical? Um trabalho quase que individual, porém aproveitando a coletividade do grupo para construir as soluções individuais de cada uma. É um trabalho único, diferente de tudo que eu já vi por aí de Mastermind, diferente de tudo que já... Eu nem poderia chamar isso de Mastermind, é maior do que Mastermind, eu chamo de ecossistema. Então, essa hoje é a minha mentoria em grupo de longo prazo e que ali eu tenho mulheres que são líderes de movimentos, ali eu tenho mulheres que são líderes, que são empresárias, que têm um ecossistema ao redor delas, porque ali eu consigo influenciar muito mais mulheres. Se eu cuido bem dessas, eu sei que tem um monte que sai muito bem cuidada. Então aí eu tenho as mentorias individuais, que aí é muito raro eu ter vaga, porque eu atendo pouquíssimas pessoas e hoje eu tenho uma vaga, que a gente acabou de tirar uma pessoa, né, de finalizar com uma pessoa. Então, assim, normalmente eu não tenho vaga para mentoria individual. Esse aqui é o fato. Então, meu foco é todo no Mastermind e eu procuro sempre direcionar todas as pessoas para esse Mastermind, né, que eu vou estar aí com entrada até o dia 14, mais ou menos, que é o meu limite máximo, porque dia 16 eu vou fazer o start oficial desta fase. E aí eu já tenho que ter feito uma reunião individual com essa pessoa. E aí eu tenho que ter tempo hábil para isso, que é uma reunião bem espessa, uma reunião bem profunda, que eu realmente verticalizo na pessoa. Eu digo assim, só essa reunião ela vale todo o investimento, né? Mas aí ali é só o comecinho. Então a gente realmente faz uma entrega que eu posso te considerar assim absurda. É uma entrega muito grande, muito poderosa. Hoje eu estava ainda com uma empresária aqui numa empresa agora, se você olhar meus stories, você vai ver. E a gente estava discutindo, ela disse assim, Sil, eu fico impressionada do quanto de resultado você agrega para as pessoas que estão ao seu redor. Dá para ver que está todo mundo fluindo, indo muito bem, crescendo. Eu falei, sim, amiga, realmente essa unção de prosperidade, essa unção de potencializar, né? Mas é por tudo que, né, tudo, assim, primeiro que eu tenho um chamado para isso, e eu reconheci isso, eu entendi isso, aí eu me especializei nisso, né, eu investi muito pesado nisso e eu estou em constante atualização. Não tem uma semana que eu não esteja passando por um processo de modernização aqui do meu trabalho, de alguma forma. Então, é nisso que eu tenho investido. Eu sou apaixonada por gente, eu liderei já mais de 5.000 pessoas e eu tenho uma paixão por pessoas. Eu digo assim, se Jesus ele voltou, né? Ele veio e ele voltou, né? Por causa de pessoas, com certeza. Deus quando me fez, ele falou, você vai por pessoas, minha filha, porque eu tenho uma paixão por pessoas que não é normal. Não, Não é. Só quem convive que sabe, é impressionante, é cheio de gente próxima, você sempre está em compromisso. Eu tive a sorte de te encontrar aí semana passada, num evento lindo, acabei comprando o livro que eu queria com Ela a diz. com a Dirce, excelente livro, já li o livro todo.
na presença, né, e assim, tem tudo e foi engraçado que encaixou justamente com o que eu carrego, né, então assim, não é que existe engraçado, é que vai tendo uma formação de ecossistema, você acaba se ligando se conectando a esse tipo de pessoas e a coisa flui. E assim, realmente eu sempre te vejo em ambiente próspero. E eu acho mais bonitinho é porque você, assim, mesmo você já estando num nível muito acima, você ainda faz, assim, você ainda falou dos bancários outro dia, que é uma classe tão sofrida, que sim, trabalha tanto, né, e que está sempre muito ligada a pessoas assim, eu digo assim, a finanças, a tudo, né. E eu vejo que você é muito fiel, assim, né, vários amigos seus também que eu já tive a oportunidade de estar né, estar com você em mentores, assim, que tem muito conteúdo, muita bagagem, e você está sempre dando aquele apoio e tal. E agora a aula sobre amor próprio, a aula não, é uma mentoria sobre amor próprio, é ótimo para mulheres e para homens também, porque o que eu vejo também é muito homem se relacionando mal com mulheres assim que não estão assim no nível, justamente pela questão do amor próprio, ou questão de, né, de não estar valorizando boas pessoas, pessoas de conteúdo, ou que tem uma certa afinidade, né, de valores e princípios que eu acho que trazem memórias melhores na vida, né, que você tem sempre memórias muito boas na vida da gente. Mas essa aula de amor próprio é excelente, porque ele joga muita identidade e elimina muita crença limitante. Eu acho que isso aí já é o primeiro, como é que fala? O primeiro passo, Passo importante. o primeiro É, degrau pro né, o autoconhecimento. não, Eu te agradeço demais, gostei demais. O jeito mineiro não pode faltar. Eu estava rindo com os meninos aqui: "Gente, como é que corta o jeito mineirês?" Que a intenção é ter uma versão em inglês do Power Talks. olha, que incrível! Eu amei, amiga, amei seu projeto, amei o nome, amo. Tem uma igreja em BH que chama Power Church, não sei se você Não conhece, é cheguei aí linda. pessoalmente não, mas já ouvi falar, assim. Vai lá, ele é amicíssimo, né, do bispo e da bispa, a bispa lá também é a esposa do bispo lá, é uma querida, uma menina super, super radiante, super graciosa, super empreendedora, autora de livro também. Eles têm um chamado muito lindo, eu amo essa palavra. Eu acho que essa palavra ela carrega tudo, né? Nós temos esse poder mesmo, né? Essa autoridade, esse poder que vem de Deus. E você está usando aqui o Power Talks como uma ferramenta de espalhar esse poder, de potencializar esse poder, de tacar fogo nesse poder, de realmente trazer para fora esse poder que está dentro de todo mundo e que muita gente não sabe, por isso não usa com autoridade esse poder. Então, de novo, glória a Deus por sua vida, eu louvo e Amém. honro a Deus por sua Amém, vida amém, e amém. E que eu posso fazer grata. estar sempre presente no ecossistema, nesse ecossistema seu. Eu acho, assim, que é de aprendizado, de espiritualidade, de business e de longevidade, de saúde, principalmente saúde. Super, super, é um dos assuntos que eu mais trato com as minhas mulheres É aqui. que eu falo que tipo assim, quem já está com muito valor, tipo assim, muito valor, que eu falo assim, com dinheiro, vai procurar o quê? Espiritualidade e saúde, que é o que a gente precisa para a gente ver nossos filhos, nossos netos, gerações, gerações e mudanças no mundo. É verdade, é verdade. Ai, que linda, Aqui, ó, obrigada, eu que viu? agradeço a sua generosidade de ter me atendido tão prontamente e que Deus abençoe e multiplique muito, muito, muito mais na sua vida. E que Amém. realmente eu Da vou até próxima, colocar lá nos stories e vou ver se tipo assim, os meninos, eles têm o bruto, eu posso mandar para fazer edição, que vai valer a pena demais, porque você já, na verdade, você fez como é que fala? Você já fez, assim, o diagnóstico, o planejamento, geralmente que já antecipa aí como é que fala? Esse projeto seu do Mastermind de 6 meses. Você doou muito conteúdo aqui hoje. ai, que bênção, amiga. Essa E não é nem 0,01 do que a gente já tem lá é, dentro e está produzindo, né? isso que é Então, importante. é uma provinha, é uma degustaçãozinha mesmo, Ah, assim, mas eu bem. acho que o pessoal gostou pra caramba, porque, assim, muita gente visitou a live. Ai, Foi que sem bem. programar, sem nada, sem, né, sem nenhum ensaio, foi ótimo. Te agradeço demais. Que Deus abençoe muito sua vida, a Heleninha, que eu tô com morrendo de saudade dela, e que a gente tenha um excelente feriado e nós novos, como é que fala? Nossos novos negócios, que tudo prospere mais ainda mais nossas vidas. E de quem está ouvindo e aprendendo com esse conteúdo todo.
Amém. Obrigada, amiga. Obrigada pela oportunidade. E o próximo eu quero ir aí com você nessa sala Ai, que bonita aí. não, é legal demais. Aqui não é por nada não, essa equipe de produção aqui é show. Aqui essa equipe de produção aqui é show. Estou encantadíssima com o É. estúdio, sim, e com o que você está fazendo aí, incrível. E quando eu for a BH, vou te avisar para a gente fazer um Com bate-papo aí presencial. certeza. Muito não, vai ser excelente. Podemos até tem um auditório, vocês estão escutando, né, Rafael? Tem um tem um auditório que dá para chamar inclusive o pessoal para poder estar assistindo presencialmente. Vamos combinar esse negócio? Vamos, com certeza, eu já Vamos. quero chamar outras mulheres para É isso, assistirem, para mandar exato. pergunta. É Ai, isso. vai ser Aqui muito tem um estúdio, a sala é excelente, super, como é que fala? Equipado e tem com auditório, é muito legal. Tem que vir cá. pronto. Vamos Tá marcar bom. essa daí. Eu já amei, já vai ficar aqui nos meus projetos, na minha tela de metas. Com certeza. Ó, que Deus abençoe mais ainda a sua vida. Beijo Amém enorme. demais. Um abraço para os meninos da produção aí, que as esposas deles possam assistir e ser tocadas por essa palavra, por um livro, por uma mentoria, enfim, por algum ponto de contato. Meu Instagram é @silvanaoliveiraoficial, para quem quiser me seguir. Assim, tem muito conteúdo gratuito lá à disposição, tem muita coisa rica e poderosa lá. Então, não deixem de estar com a gente aí, que tem muita coisa assim para a gente estar contribuindo aí de diversas formas para todas as pessoas. Assim, não tem quem vai chegar ali, né, no nosso canal e não vai conseguir sair dali com uma porção. Amém. É isso mesmo. Eu realmente eu posso falar que realmente é isso, certifico. Deus abençoe. Obrigada, meu Nada, amor. beijinho. Tchau, tchau. Tchau.